Amados, Deus é o Deus que nos recompensa quando nós nos posicionamos. Deus é um Deus que acrescenta quando nós tomamos atitudes práticas. Infelizmente, muitas pessoas querem obter o resultado, muitas pessoas querem ser abençoadas, querem ser edificadas, querem receber de Deus a provisão, o milagre, a vitória, quando na verdade, infelizmente, são pessoas que não tomam atitudes e não se posicionam de acordo com a palavra de Deus. Deus é um Deus de recompensa quando nós nos posicionamos, quando nós ficamos de verdade em obediência e cumprimento com a sua palavra, quando nós cumprimos com a sua palavra. A palavra de Deus é toda ela condicional. O que é isso, pastor Rodrigo Ortunho? Condicional são condições que Deus coloca para que eu e você seja abençoado. Você quer ser abençoado? A pergunta é, eu quero ser abençoado? Nós queremos ser abençoados? Claro que queremos. Então, quais são as condições? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se quiserdes e me ouvirdes, se obedeceres, quer dizer, a palavra de Deus nos dá as condições para que possamos ser abençoados por este Deus que tem milagre. Então, a Bíblia diz, determinando tu, esta é a condição, alguma coisa, o que é que você quer vivenciar? Determinando tu algum negócio, se te afirme. Quer dizer, muitas pessoas desistem no longo da sua trajetória. Por quê? Porque enfrentaram barreiras, porque enfrentaram adversidades, porque enfrentaram provações, porque enfrentaram lutas. Escute uma coisa, querido, você conhece algum vencedor que não lutou? Você conhece alguém que venceu, que nunca enfrentou luta? Isso não tem. Eu conheço uma pessoa bem-sucedida, abençoada, quer dizer, ela é próspera, já nasceu no berço abençoada, então ela não é vencedora. Na verdade, ela não é vencedor, porque vencedor vem da trajetória de luta, de conquista. Vem daquele que angaria lutando e vencendo, conquistando, enfrentando provações, adversidades, lutas. Essa pessoa que nasceu abençoada por algum motivo, recebeu herança, ela é herdeira, é diferente do que ser um vencedor. Um vencedor é aquele que luta e que vence. E eu sei que a Bíblia diz que eu e você, nós não vamos vencer. A Bíblia diz que eu e você, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra que nos garante a vitória. Nós não vamos vencer. Receba esta palavra no seu coração. Você que crê, diga eu creio. Escreva isso, manifeste em fé. A fé não pode ser morta, a fé não pode ser parada, a fé não pode ficar, tá legal, bacana, olha, eu creio, eu tô até sentindo isso, eu confio, mas nós não agimos. Precisamos agir pela fé. A Bíblia diz que a tristeza saltará de alegria. Quer dizer, são movimentos, esse é o verbo. Jesus, quando ele entra nas nossas vidas, ele causa transformação, um grande movimento acontece dentro de nós. Aquilo que não era começa a ser, aquilo que não podia começa a poder. Aquele que estava atrás é colocado na frente, o que estava embaixo é colocado em cima. Deus tem algo extraordinário para mim e para a sua vida, mas nós precisamos nos posicionar e nos determinar e irmos até o final. Esse é o segredo do sucesso. O segredo da vitória não é a gente permanecer 99,9 quando faltar um milésimo do nada e a gente falar, eu cansei. Não, é ir até o final, determinando tu algum negócio. O que é que você precisa? O que é que você necessita? Você vai colocar nos comentários pedidos de orações para familiares, casamento, ministério de saúde. Você sabe, profissional, documentações, situações que precisam ser solucionadas. E você vai determinar nisso. Determinar de que forma? Em oração. E nós vamos em concordância fazer isso. Para que o céu se mova ao nosso favor. Para que os céus manifeste a sua glória. Para que o sobrenatural de Deus aconteça sobre as nossas vidas. Eu tenho convicção que este Deus entrará com providência, entrará com resposta, entrará com cura, entrará com milagres, fará coisas extraordinárias sobre as nossas vidas, desde que nós nos posicionemos e manteremos firmes e fiéis diante da sua palavra. Quantas pessoas, porque estão passando por provações, porque foram decepcionadas, porque foram envergonhadas, porque passaram lutas, porque passaram enfermidades, porque passaram dificuldades. Quer dizer, são quantas pessoas que, na verdade, elas olham para a sua vida e avaliam que o resultado final é fracasso. Por quê? Porque está enfrentando a provação.
Por quê? Porque no momento em que você está olhando, identificando a sua vida, você está vendo muralhas. No momento que você está avaliando a sua história, você está vendo paredes, você está vendo gigantes. Mas esse Deus que nós estamos pregando é um Deus especialista em derrubar gigantes. É um Deus especialista em colocar muralhas por terra. Quais são essas muralhas que têm que cair por terra? Deus o fará. Ele é especialista em fazer coisas extraordinárias. Então prepare o seu coração e determine e vai até o final, porque a glória e o poder de Deus se manifestará de uma forma extraordinária. O poder do Senhor se manifestará de uma forma extraordinária. Receba esta palavra no seu coração, porque é a palavra que nos garante isso. É o poder da palavra profética. Essa palavra profética é a palavra que traz à existência aquilo que não existe. É a palavra da boca de Deus. O que é o profético? É Deus falando, é Deus liberando sobre nós. E como está escrito, esse é mandamento, isso é a ordenança do Senhor para as nossas vidas. Eu quero orar com você em nome de Jesus, mas por isso, há pessoas que começam a assistir a mensagem, amém, eu estou recebendo, glória a Deus, já vai para outra coisa. Por quê? Porque não determina, não vai até o final. Desiste, para no meio do caminho, para quase vencendo. Aí depois, puxa, eu não consegui. É claro, vencer, nós temos que passar a marca final da chegada. A chegada é no final que a gente conclui. Vencer não é só chegar na chegada também e ir embora. É aguardar o momento de subir no pódio. Se prepara porque está chegando o momento de você subir no pódio. Para você tomar posse todos que estavam duvidando. Todos que estavam indo contra você. Há pessoas que duvidam do poder de Deus. Você não é vingança. Mas elas enxergarão o nome do Senhor sendo exaltado na sua vida. Isso não é vingança, isso é a glória de Deus se manifestando sobre a sua história. É o poder dos céus sendo liberado sobre nós. Esse Deus não mudou. Ele é especialista em milagres e ele o fará, desde que nós fazemos aquilo que é obrigação, a condição, determinando tu algum negócio, seja o que for, setear firme. Essa é a firmeza que Deus espera de nós. Setear firme e a luz de Deus manifestará em nossos caminhos. Quais são os caminhos que nós queremos vencer? Quais são os momentos e situações em áreas que precisamos romper e vencer para a glória de Jesus? Eu quero orar com você, junto com você, mas se você crê no milagre, diga: eu creio, pastor. Eu creio em nome de Jesus. Coloque o horário que você está assistindo, a hora que você está vendo, se você quiser colocar, registre esse momento para que o nome do Senhor seja exaltado. Vamos orar. Coloque seu nome, parentes, necessidades. Juntos nós somos mais fortes, porque o Senhor é poderoso e Ele nos une em fé para que o nome dEle é exaltado. Receba de Deus esta palavra profética. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu levanto um clamor junto com o Teu povo, com esse povo que crê, Pai, com esse povo que acredita, com esse povo que confia na Sua palavra. A Tua palavra diz: determinando Tu algum negócio, não importa qual seja. Deus, Tu conheces os negócios, Tu conheces os planos, Tu conheces os desejos, Tu conheces o coração de cada pessoa que está almejando, que precisa, que necessita. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, entra com providência, entra com respostas, entra com a cura, entra com o extraordinário, Deus, porque o Senhor é o Deus especialista em concluir milagres, em fazer-nos passar a chegada e subir no pódio, seja na área profissional, seja na área sentimental, emocional, financeira, ministerial, o sistema nervoso, psicológico, psíquico, seja em qualquer área. Tu és Deus por completo das nossas vidas. Eu abençoo esta casa, eu abençoo este relacionamento, eu abençoo essa empresa. Abra as portas de emprego, envia recursos, provisões, milagres, que não venha faltar a Tua presença, que não venha faltar o Teu poder para aqueles que persistem e continuam até o final e não desistem até que chegam no fim e contemplam a sua vitória, e contemplam o seu milagre, e contemplam a sua resposta. Em concordância, nós decretamos o extraordinário, nós decretamos o milagre, determinando Tu algum negócio, nós determinamos. Pai, a luz de Deus brilhará, quer dizer, a Tua glória expulsará todas as trevas e manifestará o Seu poder sobre as nossas vidas. Que cada pedido de oração que está sendo colocado, outras necessidades que estão sendo colocadas aqui nos comentários, o Senhor vai vendo, vai enxergando, vai sendo colocado no memorial diante da Tua presença, junto com outros intercessores.
homens e mulheres de Deus, de fé, que juntos intercedem. Cumpra, abençoa e surpreende a cada um deles para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio. Amém, em nome de Jesus Cristo. Receba esta palavra no seu coração. Que Deus te abençoe sobrenaturalmente. Se você quer mais de Deus, queridos, acesse as novas mensagens que vão aparecer para você aqui em cima. Você clique, assista outras mensagens, seja edificado. Como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Deus é sempre mistério. Sempre é um passo a mais e além de tudo que eu consigo dizer sobre Ele. Deus escapa. Deus é indomesticável. Deus é indefinível. Deus está naquele silêncio diante do absurdo. Porque talvez Deus seja o absurdo. Se existe algo que eu posso dizer sobre esse mistério, sobre esse silêncio, se há algum conteúdo nesse vazio, é o amor encarnado. Deus é a fonte originária de todo o amor. O endereço de Deus na terra é onde o amor se manifesta e se materializa. Portanto, não é uma doutrina, não é um dogma, nem menor ou restrito a uma experiência religiosa. Se existe alguma voz nesse silêncio, é quando o amor encarnado, materializado, se faz no mundo. Eu creio que a melhor coisa para você pedir para Deus é exatamente o que Ele quer te dar, né? Assim, quando não há um clinch de intenções. Pedir a Deus a habilidade de percebê-lo em todas as coisas, eu creio que é o que a gente precisa num tempo como esse, sabe? De perceber a bondade dEle. Porque as pessoas às vezes só percebem a bondade de Deus quando ganham algo, mas fica às vezes difícil enxergar a bondade de Deus quando as coisas não parecem tão bem assim. Imagina que você é um foguete muito grande apontado para o céu, mas sem combustível. E você só sonha com aquele lugar e de repente você não vê forma alguma de sair, mesmo porque a lei da gravidade opera sobre você. De repente aparece Jesus e diz: vem. Esse vem significa: tem combustível agora no seu foguete. O meu sim é ligar o motor e faz esse foguete subir. Ou seja, eu preciso usar toda a força do mundo para me livrar da lei da gravidade, daquilo que me prende aonde eu estava. Eu preciso usar toda a força para correr. Ou seja, a impressão, ninguém nasce para Cristo maduro, ninguém nasce para Cristo teólogo, mestre, profeta. A gente nasce sem saber quem Ele é direito. Nós precisamos entender que precisamos caminhar. Se queremos voar alto, não dá para caminhar com galinha. Tem que caminhar com águia. Se queremos viver coisas grandes, temos que caminhar com gente que pensa grande. A hora é de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Mas para viver isso, você tem que andar com gente que acredita que isso é possível. Seja ousado, corajoso, encare sua realidade e vença as limitações, que você vai alcançar a vitória. Somos imparáveis. Irmão, ser imparável não significa não ter nenhum problema no meio do percurso. Significa aprender a desviá-los. E mesmo quando a gente tropeçar neles, significa aprender a levantar e continuar caminhando. Às vezes a gente acha que ser imparável significa correr sem que nada afete a nossa trajetória. Mas isso não é necessariamente ser imparável. Só significa que você está indo sem que nada te atinja. O que eu aprendi, e eu queria que você meditasse sobre isso, é que quanto mais valioso as coisas são, mais pessoas tentam atingi-las ou pará-las. Se tem alguém que está caminhando sem que nada tente parar em nenhum momento, você precisa reavaliar o que você está fazendo. Provavelmente você não está gerando nada de valor e você não está incomodando ninguém. Não crucificaram Jesus porque ele era um cara bom. Ninguém crucifica homens bons. Você crucifica ameaças. Jesus não foi crucificado porque era um homem bom que fazia milagres, irmão. Jesus não foi crucificado porque era um homem bom que curava pessoas. Jesus foi crucificado pelos religiosos porque ele era uma ameaça.
Jesus ameaçava o sistema, Jesus ameaçava os religiosos, Jesus ameaçava a ordem natural. Jesus entrou na história e mudou a história. E é por isso que coisas se levantaram para tentar pará-lo. Mas a gente não lê relatos de pessoas tentando crucificar pessoas como Judas, por exemplo. Judas tirou a própria vida, mas ninguém se levantou para tentar tirar a vida dele. Por quê? Porque Judas, por si só, já tropeçava. Quando a gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas, é nesse lugar que a gente abaixa a guarda e muitas vezes a gente é surpreendido. Se você está começando 2022 como o ano em que você teve o maior romper da tua história, em 2021, porque eu sei que tem gente que está me ouvindo que você vai falar: André, eu nunca prosperei tanto, nunca cresci tanto, nunca avancei tanto, eu nunca me senti tão feliz, eu nunca estive tão bem em casa. Então, se você está nesse momento, a minha palavra para você é: esteja vigilante. O fato de nós não termos medo das tempestades não significa que a gente não precisa ficar atento a elas. Agora, o fato da gente estar atento a tempestades também não significa que a gente precisa ter medo delas. Guarda isso, irmão. Vai começar 2022, 2021 foi o maior romper da tua história, fica atento. Existem 2 perfis de pessoas começando 2022. O primeiro perfil são aqueles que estão vivendo a melhor época da sua história. Minha palavra para você é: fique atento, não facilite. Agora, tem uma palavra para você também que talvez enfrentou em 2021 o pior ano da tua vida. Talvez enfrentou um ano de perdas, um ano de desafios, um ano de retaliação. Talvez você está cansado emocionalmente. Quem sabe você está começando até sem expectativas de 2022. Quem sabe você está até sem esperança para 2022. E eu falo isso quase que rindo, porque em vários momentos era exatamente esse o meu cenário. Embora algumas coisas tentem roubar a nossa alegria no dia anterior, se a gente continuar semeando, certamente a colheita vem no dia seguinte. O nosso choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. E uma das coisas que eu aprendi sobre coragem, que mudou a minha história, é entender que a coragem, ela só existe porque o medo existe. A coragem só existe porque os gigantes existem. A coragem só existe porque as crises existem, as batalhas existem, os levantes existem. A gente não precisaria de coragem se a gente não enfrentasse batalhas. A gente, na verdade, nem precisaria de coragem se a gente não tivesse sempre meio a lutas, porque a coragem, ela é algo que se contrapõe a tudo aquilo que tenta parar você. Guarda isso, irmão. A coragem é algo que Deus disponibilizou para a gente através do poder que em nós habita, e você precisa aprender a caminhar debaixo desse entendimento. 2021 foi um ano desafiador, 2019 foi um ano desafiador, 2020 foi um ano desafiador, mas a verdade é que 2017 também. Talvez a gente só não lembre de algumas coisas. 2015 também, 2012 também, e com certeza 2022 vai trazer alguns desafios, algumas crises, alguns gigantes, alguns problemas, algumas tempestades. Pastor, você está profetizando? Não, isso é a vida real, irmão. Isso acontece todos os dias. A grande verdade é que, assim como as crises, elas não vão deixar de existir, a coragem, ela não vai se esvair de você. Você não pode entrar num ano novo, numa nova estação, em novos desafios, sem você ter as armas certas para lutar as lutas certas. Então a palavra que eu tenho para você hoje é para encorajar você. Eu quero ativar você. Eu quero quase que chacoalhar você. Então guarda isso, irmão. Coragem não é para quem não está enfrentando, não é para quem está em momentos de paz. Não, a coragem é justamente para você usar em momentos de guerra. A coragem é para você usar justamente no dia mau. A coragem é para você usar justamente contra gigantes. Coragem não é ausência de medo, irmão. A coragem é um revestimento para vencer o medo. Então eu quero liberar isso sobre você. Tenha coragem. Em 2022, tenha coragem para dar passos de fé. Tenha coragem para deixar de ter uma fé teórica que fala para todo mundo: vai ficar tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. E comece a ter coragem para entender que esse vai ficar tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, é uma boa resposta para outros, mas tem que ser uma boa resposta para você também. Coragem para entender que não em Deus também é resposta. Coragem para entender que ninguém vai facilitar para você, e isso é bom. No final das contas, um mar calmo nunca fez um bom marinheiro, irmão. Coragem para você aceitar quem você é e parar de tentar se comparar e tentar ser quem você não é. Coragem de ser você mesmo, coragem de assumir sua identidade. Coragem, irmão. Coragem, tenha bom ânimo. Eu tive perdas nesses últimos anos. Eu também, irmão. Tem de bom ânimo.
eu tive momentos em que eu pensei em desistir. Todo mundo, irmão, tem momentos difíceis. Mas quando esse momento difícil bater a porta, tem de bom ânimo. Todas as vezes que vier luto sobre a tua casa, existe renovo de Deus sobre ela. Todas as vezes que vier dúvida sobre a tua casa, existem palavras de fé sobre ela. Todas as vezes que vier algum tipo de escassez sobre a tua casa, existe da parte de Deus provisão sobre ela. No lugar de enfermidade, escura. No lugar de falta, superabundância. No lugar de medo, coragem. É isso que eu quero liberar sobre você, irmão. 2022, você tem duas escolhas. Você pode caminhar como alguém que não sabe o que carrega, que não sabe quem é, que não sabe para onde vai. Você pode caminhar debaixo desse entendimento. Eu sou quem o meu pai diz que eu sou. Eu posso o que o meu pai diz que eu posso. E eu vou viver o que meu pai declarou que eu viveria. Irmão, eu quero de verdade declarar isso sobre você. E isso não é uma frase de autoajuda ou muito menos motivacional. É uma declaração de fé. É uma liberação profética. 2022 já é o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. 2022 não surpreendeu Deus em nada. Deus não está à espera para ver o que 2022 carrega. Foi Ele quem depositou nesse ano tudo aquilo que já está esperando a gente chegar. Homens fortes criam tempos fáceis. Os fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. A vida tá boa? Mérito seu. A vida tá ruim? Mérito seu. Nesses momentos de dificuldade, que a pessoa precisa ter muita paciência para poder entender que esse momento de dificuldade vai passar, se ela tiver muito foco. É você saber claramente onde eu quero estar e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Paciência e foco. Paciência e foco. Com certeza, no seu passado há registros de vitória, de fracasso, porque tudo isso faz parte do contexto da nossa vida. E se nós respeitarmos os tempos, entender que seja ele bom ou seja ele ruim, ele não vai durar para sempre. Nessas horas de tempestade, o que sobressai? É você ter a capacidade de enxergar depois da tempestade. Não tem nada que não passa. Lá na frente, uma hora o céu abre, coisa para, a coisa se ameniza. Não diz respeito apenas a gente saber lidar com os topos. Diz respeito principalmente a gente permanecer de pé nos vales. Não dá para ir levitando entre um topo e outro. Entre um topo e outro, a gente sempre vai enfrentar os vales. É muito fácil você tirar a responsabilidade do seu sucesso, do seu fracasso de você e colocar na mão dos outros. É entender que você não tem controle de nada. Nós não temos controle de céu, terra, não temos. Mas nós temos o comando das nossas vidas, das decisões que nós vamos fazer.